Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Daremos então seguimento ao estudo, continuando então no item 8 do Livro dos Espíritos, especificamente na parte da introdução. Passemos então à leitura. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Esse é um item bem interessante, né? Que nem já comentamos em outras oportunidades, o Espiritismo não quer violar a consciência de ninguém. O Espiritismo não tem a intenção de colonizar o outro, de fazer algo à força. E ao mesmo tempo, né, aqui se coloca essa situação de que é necessário, enfim, tu não tá a priori, né, ou seja, já a princípio, né, desde o começo, já armado, que se escutem os argumentos, que se tente entender a lógica, e aí sim se chega às conclusões, né, que cada um julgue cabível, adequado, enfim. Mas isso é uma coisa bem pertinente do Espiritismo, né, de nunca querer forçar nada a ninguém, né, apenas colocando o seu ponto de vista, né. Então, o proselitismo, né, ou seja, de querer fazer com que se aumente o número de pessoas, né, entre aspas, na marra, não é assim. O Espiritismo sabe que as coisas na natureza evoluem gradativamente, né? Então não há como forçar as coisas, né? As coisas têm o seu tempo, né, na natureza, e assim também na própria humanidade. Não faz sentido pegar uma criança que está no ensino fundamental e querer colocar numa faculdade. Não faz sentido a gente querer que uma pessoa que ainda está na infância, que ela converse como adulto, que ela haja como adulto. Enfim, a gente pode pensar em variadas situações, né, nesse mesmo contexto, e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. A gente também vê na nossa própria vida, né, que às vezes a gente sente dificuldades, daqui a pouco, de perdoar alguém, né? A gente vê que daqui a pouco, para determinada função, determinada situação, a gente não se sente preparado. Então, o próprio Espiritismo também se coloca nessa condição de saber que para aceitar certas situações é necessário o passar do tempo, né? Jesus também, quando na Terra esteve, ele não falava da mesma forma para os seus discípulos como para o povo, né? Quando estava com seus discípulos, ele aprofundava as lições, dava mais explicações, porque esses discípulos já tinham uma condição espiritual mais evoluída, né, mais propícia para receber maiores ensinamentos. Então, a gente tem que ter uma gradação, né, ou seja, a gente tem que adequar, né, a nossa fala conforme o ouvinte, para que a gente possa se fazer entendido, né? Então, essa questão do entendimento é algo que a gente está muito longe ainda de também, nem a gente já comentou em outros momentos, de estar próximo na verdade absoluta, de chegar na perfeição relativa, né, que o Espiritismo tanto comenta. E a gente tem que estar sempre aberto para que
o caminho do conhecimento, né? O caminho também da própria moralidade, que a gente possa estar apto, né? Estar aberto para que a gente consiga essa evolução. Porque a partir do momento que a gente está fechado para o estudo, enfim, quando a gente tem a presunção de tudo saber, é como uma xícara de chá, né, que já está cheia. Então, tem até uma história bem interessante a esse respeito, que uma vez o aluno, né, foi buscar o seu mestre e, ao buscá-lo, ele queria orientação. E ele trouxe o problema e em vez de aguardar que o mestre se pronunciasse, ele ficava falando e não dando, né, um mínimo espaço, a mínima brecha para que o mestre, enfim, falasse. Então ele só pediu um momento, foi buscar lá duas xícaras de chá, uma para ele e uma para o aluno. E ao começar a servir o chá nessa xícara, ele começou a encher lentamente. Então a xícara estava vazia e ele continuou enchendo, até que o momento que a xícara começou a transbordar. E ele, né, não parava, continuava colocando mais e mais líquido. Até que chegou um momento que o aluno, né, não conseguiu, né, se abster de comentar a situação e falou: mas mestre, você não percebeu que ainda, né, que o que você está fazendo, né, que já encheu a xícara? Que não há mais espaço, né? Você ainda tá colocando mais e mais líquido né? Enfim, qual é? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque não faz sentido, né? A xícara já estava cheia e não parava de colocar mais e mais líquido. E aí o mestre respondeu: bom, da mesma maneira que essa xícara, né, já está cheia, né? Você mesmo falou que não tem como colocar nada dentro, porque já está cheia. Assim também somos nós, né, seres humanos. Quando a gente vai para alguma situação, a gente deve ter espaço disponível para que alguém coloque alguma informação, né? Ou seja, estava fazendo menção ao processo de aprendizagem e ao próprio aluno, né, que não tinha uma postura humilde, né, porque apesar de apresentar uma situação, não tinha uma postura de aluno mesmo. Ou seja, de dar espaço para que viesse o conhecimento, para que viesse a aprendizagem. E aí é um grande ensinamento para todos nós, que a gente também deva se colocar nessa posição de aluno, né? Inclusive a palavra aluno, né, tem o significado de a, né, negação, luno, luz. Então, sem luz. Claro, todos nós já reencarnamos várias e várias vezes, mas nesse sentido que a gente possa admitir que não temos a plenitude, né, da luz do conhecimento, que a gente possa, quando estudar algo, quando a gente se relaciona com as pessoas, partir da premissa que a gente não está já cheio, né, de tudo, que a gente possa entender que há sim o que aprender e que o outro sempre pode nos comunicar algo e ensinar algo. Então é basicamente é sobre isso que está sendo abordado e falado nesse item aqui, né? Dando então seguimento, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória.
O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Pois bem, aqui também é um outro ponto bem interessante, porque muitas vezes, né, a gente quer tudo fast, né, o fast food, a gente quer tudo para ontem. E aqui já está dizendo, né, olha pessoal, o assunto é complexo. Não é meia horinha de um vídeo no YouTube, não é 2, 3 páginas que se lê a esmo por aí que vai fazer com que a gente possa compreender a magnitude do que é a doutrina espírita. Então são livros e mais livros e mais livros, né? Falando, por exemplo, das obras básicas, né? Então tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, enfim. A gente tem uma série de obras, as básicas, a gente tem também as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de vários outros médiuns idôneos, né? E a gente não pode esperar que, da mesma maneira, né, que se a gente quer estudar física, a gente não pode imaginar que por ler um artigo a gente vai ser especialista em algo. Pelo contrário, a gente estuda isso no ensino médio, pode estudar na faculdade, né, no mestrado, no doutorado e passar a vida inteira estudando e mesmo assim o nosso conhecimento será uma pequena fração, né, do que é a física, né, na sua amplitude. Mesma coisa na química, na psicologia, na medicina, né? O conhecimento ele é muito vasto. Então a gente acaba escolhendo campos do conhecimento. E o espiritismo, né, ele também é da mesma forma. Ele abrange assuntos, né, como por exemplo, né, o nosso processo de pensamento, a lei de causa e efeito, né? Ele traz, por exemplo, a questão do perdão, né, os aspectos, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita, né, religioso, né, aspecto religioso, filosófico, o aspecto científico, enfim. Cada um desses 3 aspectos já é um campo imenso do conhecimento. Então, para quem está disposto de fato a estudar, que faça isso, que nem ele diz, com assiduidade, com método, pois caso contrário a pessoa, né, vai se informar muito brevemente sobre algo e talvez descarte, justamente porque não se aprofundou no assunto. Então, aviso aos navegantes, né, como se diz, a doutrina espírita é algo muito complexo, né? Mas ao mesmo tempo que é complexo, né, ela é acessível, né? Ela é inteligível, ela tem uma lógica brilhante e ela tem o potencial de mudar a gente, né, da forma mais importante que é de dentro para fora. Porque uma vez que a gente compreenda os conceitos, né, tu nunca mais será o mesmo. Porque o processo, né, a forma como a gente enxerga a vida, né, porque tu tá aqui encarnado nesse planeta aí por, sei eu, 50, 20 anos, 10 anos, 80 anos, enfim, tem várias situações aí que a gente vê no dia a dia. Se a gente compreende o propósito da própria vida, fica muito mais simples compreender a dor, compreender a doença, compreender uma série de questões que aparentemente podem indicar injustiças, né? E aí, para cada situação, né? Por exemplo, justiça, esse é um tema extremamente amplo. A gente entender as coisas do mundo, as relações do mundo, a gente entender por que existe tanta dificuldade, né? Por que existe problemas sociais, e aí as questões se multiplicam ao infinito. E aí, mais adiante, conforme a gente for entrando especificamente na lei de ação e reação, né, o causa e efeito, a gente começa a ter pinceladas, né, de poder compreender a nossa própria história, a história do nosso grupo familiar, a história das nações e assim por diante, avaliando as coisas não do ponto de vista exclusivamente de poucos anos, né? Mas sim, muitas vezes, de milênios, né? E não só no aspecto de uma vida ou apenas de um planeta, mas sim no contexto do universo. E aí as coisas já começam a fazer um sentido.
Dando seguimento, então, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Bom, aqui eu já tinha lido. Tá, indo mais adiante. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Será respondida, mas por quem? Acontece como se a um bando de doidivanas que seja divertir-se propusesse essas questões, que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas, sem querer respostas sisudas, a vez de comportar-vos com toda a sisudez, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então, o espiritismo, como diz ali, tu não pode, vou perguntar algo altamente complexo de química para uma pessoa que, sei eu, nunca estudou esse assunto, não faz sentido. Né? Tu não vai obter algo sério dali, vai obter uma opinião, vai obter, enfim, dados desconexos, até, na verdade, daqui a pouco até contrários ao que diz a própria ciência. Então, se a pessoa, né, no caso aqui, falando de comunicações espíritas, né, a gente tem que cuidar os meios, os locais onde se estuda, porque na eventualidade de comunicações mediúnicas, né, só haverá algo sério se o grupo for sério, se as pessoas de fato estiverem fazendo algo que é algo grave, né, grave no sentido de buscar ser algo importante, de não ser algo só para passagem de tempo, enfim, fazer um estudo mais aprofundado. E aqui fica bem caracterizado, né, a necessidade de realmente querer algo. Que nem ele diz, né, porque e isso é para tudo na vida. Porque se a gente não se dedicar a algo, né, como vai se obter sucesso, né? E nesses tempos aí muitas vezes, né, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem, né? Tudo é muito superficial, né? O espiritismo não tem preocupação de querer fazer, de saciar, né? De fazer com que, né? Que nem a gente se disse no início, de fazer novos prosélitos, né? De querer novos adeptos, digamos assim, sem qualidade. A pessoa tem que buscar um conhecimento profundo, sincero e se assim não for, não tem porquê, né? Como em qualquer coisa na vida, não buscar esse entendimento, não buscar essa dedicação, né? Então, continuando, o movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. Em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Bom, aqui novamente falando sobre os fenômenos mediúnicos, né, das mesas girantes, enfim, e toda a sorte de comunicações que se obteve e o que Kardec se deparou na época, né? Como é que pode ser possível, né? Uma vez que, claro, sempre se eliminando a questão de fraude, com múltiplas pessoas observando os fenômenos, e, enfim, como eu já falei várias vezes a respeito de Chico Xavier e comprovando que não há outras formas de explicar o fenômeno, né? Informações que não teriam como ser repassadas e muitas coisas também, quando a gente lê livros, né, como por exemplo o Nosso Lar, a gente hoje verifica ali a descrição de tecnologias que, né, isso em 1930, 30 e poucos, né, naquele período, coisas que hoje a gente pode entender, por exemplo, como comunicação por vídeo, né?
então projeção de tela, né? Enfim, tem uma série de tecnologias que, na prática, né, o mundo espiritual é o mundo real, né, a vida real. Aqui é uma cópia imperfeita. Platão já falava sobre isso, né, nos seus escritos. Enfim, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente toma a cópia como sendo o original. E esse é um erro grave. E muitas vezes a gente se apega a essa vida como se realmente fosse aqui o mais importante da vida do ser humano. E na prática não é. Aqui é um estágio, né? A gente está aqui encarnado, daqui a pouco desencarna, volta ao plano espiritual, enfim, retoma suas experiências, os seus estudos, né? É a mesma maneira como a gente está na casa e na escola. O plano espiritual seria a nossa casa. A gente lê, a gente se prepara, a gente está com aquelas pessoas, né, na nossa família espiritual com as quais a gente tem afinidade, e aí, no determinado momento, a gente vai para a escola. Ou seja, a gente vai para ver se tudo aquilo que a gente estudou, se na prática a gente, né, se a gente consegue aplicar. Ou seja, se a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, se a gente consegue ser persistente, se a gente consegue, né, questões tanto do conhecimento intelectual como do campo moral. E aí, como as encarnações são múltiplas, as histórias são múltiplas, as necessidades de cada espírito e evolução são diferenciadas, para cada pessoa há um plano reencarnatório, né? E sempre com a sabedoria, com a justiça de Deus, com a bondade de Deus. E seria tolice, né, a gente que tem um conhecimento limitado querer compreender a sabedoria infinita de Deus. A gente pode ter assim uma leve visão do processo, uma leve compreensão do todo, mas a gente nunca vai chegar à compreensão completa. Então, por mais que a gente tenha ideia das leis gerais do universo, né, que a gente vai entrar nesses aspectos aí conforme o estudo for avançando, a gente tem noções, mas o entendimento pleno a gente não tem, porque não tem como algo que é menor, que é fragmentado, entender algo que é superior, que no caso é Deus, né? Pois então, continuando o estudo, não falamos de movimentos inteligentes de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestações, é evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza da sua parte no intervir, de qualquer modo, no traçar das letras. Mas admitamos que há alguém, dotado de maravilhosa habilidade, seja isso possível que esse alguém consiga eludir o olhar do observador. Como explicar a natureza das respostas, quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, que espontaneamente quer sobre determinado assunto. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surge de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dedignariam de subscrever. O que ainda torna mais estranhos esses fatos é que ocorrem por toda parte, e que os médios se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Para essa pergunta só temos uma resposta: vede e observai. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Aqui é uma questão, né? O próprio Chico Xavier, ao escrever o Parnaso de Além Túmulo, ele trouxe vários, né, poetas consagrados, né, já desencarnados do Brasil, de memória, se não me engano, Augusto dos Anjos, né, Humberto de Campos e outros, e numa profundidade que não seria, né, não tem como te explicar
a plenitude, né, a complexidade das construções para um jovem com pouca instrução, né, no caso o Chico Xavier, lá no interior de Minas Gerais, não teria como alguém escrever sobre aquilo. Então também sobre outros temas, né, complexos da física, da química, dos processos de psicologia, muitas vezes ultrapassando a condição intelectiva do médium, né? Pessoas que no dia a dia não conseguem falar com aquela profundidade, com aquela noção clara das ideias, né? Com aquela pertinência, né? Sobre o assunto. E aí também muitas vezes, né? Escrevendo de forma espelhada, ou seja, escrevendo ao contrário. E aí numa velocidade assim absurda. E muitas vezes, que nem o Chico Xavier, escrevendo assuntos, uma mão um assunto e numa outra mão psicografando um outro assunto de forma espelhada, ou seja, ao contrário. E aí mesmo que se dissesse, não, mas a pessoa tem uma capacidade extraordinária, tem uma habilidade, né, uma questão ali de controle, né, das mãos, né, tanto da mão direita como da mão esquerda, para escrever de forma espelhada, e outra em assuntos que não são os mesmos, não são tipo duas poesias, não, assuntos desconexos, né? Que um não tem a ver com o outro e numa velocidade quase que mecânica. Aliás, muitas vezes é um processo realmente mecânico, né? O médium não tem interferência. Enfim, aí ficam todas essas questões, mas então, de onde provém isso? De onde provém essas respostas, essa habilidade? O Espiritismo também convida a reflexão, né? Para a explicação dos prodígios. Pô, mas essa criança, né, com 5 anos, né, como é que ela pode tocar de forma tão, né, tão complexa? Como é que ela pode fazer uma música de uma qualidade tão alta, tão erudita, se nem teve tempo de estudar esse campo, né, do conhecimento humano? E aí, porque muitas vezes pessoas, né, estudam uma vida inteira, se dedicam uma vida inteira, praticam a vida inteira e não chegam no patamar de uma criança que com 5 anos já está num patamar superior de um adulto que estudou 20, 30, 40, 50 anos. E aí o Espiritismo vem e explica. Na verdade, todo mundo é responsável pelo seu próprio aprimoramento. E tudo aquilo que se faz numa determinada encarnação, a gente, né, dependendo da programação reencarnatória, a gente pode continuar aquele mesmo, digamos, aquele mesmo ramo do conhecimento e usufruir daquilo que já foi construído pela pessoa. Então, na verdade, o prodígio nada mais é do que aquele ser humano que já fez digamos, já construiu a sua jornada, já fez o seu conhecimento em momento pretérito. E aí a gente começa a entender que não há injustiça, né, nas aptidões intelectivas, nas aptidões morais, que na verdade aquela pessoa que em determinado campo está mais à frente naturalmente, desde tenra idade, na verdade aquilo ali só significa que ele já trabalhou nisso. Sabe-se lá em quantas encarnações. Então tudo acaba sendo mérito do quê? Do próprio esforço. Acaba sendo a meritocracia, né? No sentido mais correto e amplo da palavra, ou seja, aquilo que a gente plantou em determinado momento, seja estudando química, física, música, enfim, qualquer área que a gente imaginar, aquilo é nosso, é inalienável. A gente não tem como abrir mão desse conhecimento que a gente já galgou, que a gente já buscou. Tudo isso é muito bonito, né? Então, no fim, a gente começa a perceber que, na verdade, todo mundo é herdeiro de si mesmo. Todos nós, tudo aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo na própria encarnação, nas encarnações subsequentes, né? A própria Bíblia fala que a gente acaba colhendo o resultado da terceira geração. E aí o Espiritismo até comenta a esse respeito, que na verdade não seria da terceira geração, é na terceira geração. Ou seja, aquilo que a gente faz em um determinado momento, a gente acaba, né? Por exemplo, a gente é bisavô,
depois tem o avô, tem o pai, tem o filho. Então, tudo aquilo que a gente acaba semeando nas nossas famílias, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, em determinado momento a gente vai sofrer o impacto disso enfim, que a gente, conforme nossos conhecimentos, né, na época, conforme nossas condições, aquilo que foi plantado, mas que a todo momento, né, existe esse chamado para a renovação íntima, né, e justamente o Evangelho, né, o Cristo e as leis morais, o Espiritismo vindo relembrá-las, que é justamente para a gente fazer melhores escolhas na vida, em nível espiritual, em nível profundo, porque mesmo quando a gente eventualmente tenha se equivocado, né, e plantado coisas ruins, né, já dizia Jesus, né, que o amor ele cobre a multidão dos pecados. Então, não há por que a gente entrar em desespero, a questão da culpa excessiva. Na verdade, a gente tem que mudar a nossa rota, buscar fazer aquilo, né, que pode nos trazer uma felicidade real, duradoura, não pelos olhos do mundo, mas sim pelo viés do Espírito, né? Por isso que Jesus também nos trazia a informação que o reino dele ainda não era desse mundo. Ou seja, os valores, né, em voga na sociedade ainda não são aqueles que seriam, né, o da vida verdadeira, do plano espiritual. Mas ele também nos conforta dizendo que as palavras dele não passariam e que tudo seria cumprido até o último ceitil, ou seja, até o último centavo. Que as coisas, né, principalmente as promessas de que o mundo seria um lugar bom, né, um lugar digno, um lugar correto, e isso não é uma promessa vã, é justamente decorrente de saber que nós, espíritos, né, com o passar dos anos, das encarnações múltiplas, a gente, apesar da nossa resistência, a gente vai se aprimorando. E justamente nesse processo de melhoria é que se baseia essa promessa. Porque por mais que se demore, bom, a gente pode estipular qualquer prazo aí, 50 mil anos, 100 mil anos, as coisas vão melhorando. E é por isso que Jesus fez essa promessa. Porque da mesma maneira que a gente sabe que uma criança aqui na Terra, em um determinado momento, ela virará adolescente, virará adulto, né? Então, ele sabe que também nós, enquanto crianças espirituais, a gente vai passar pela adolescência espiritual e depois pela maturidade espiritual. Então, ele sabe que é uma questão de tempo, né? É claro, é um ciclo bem maior, né? Não são apenas alguns anos, mas que esse momento, né, ele chegará. Dando então sequência da leitura, está dizendo aqui o Livro dos Espíritos, né, que não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestações, evidente para os que virem aprofundar o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com auxílio de objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza da sua parte no intervir, de qualquer modo, no traçar das letras. Tá. Aqui eu acho que eu também já fiz a leitura dessa parte aqui. Bom, dando seguimento ainda. Que respondem a essa evidência os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que a singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes, de um extremo ao outro do mundo, para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas, respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido?
Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos e com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque, se os médios não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Aqui se fala, né, sobre o método, né, de construção, né, do Livro dos Espíritos, porque Kardec, quando fazia uma questão, por exemplo, a questão número 1, a questão número 2, enfim, a número 1, que é a mais conhecida, né, que é Deus, ele não se valia de apenas uma comunicação mediúnica. Essa pergunta ela era respondida simultaneamente ao longo do mundo inteiro, numa época em que não havia como as pessoas se comunicarem tão facilmente como hoje, que era tudo através de carta, e com pessoas que nem teriam como saber uma da existência das outras. Então, feita uma pergunta, né, esses médiuns mandavam a Kardec as respostas. E aí, desse acumulado de vários e vários médiuns, né, e com muito critério e fazendo essa análise conjunta dos dados, se chegava à resposta. Não, né, do Kardec em si, do indivíduo Kardec, né, mas sim justamente dos espíritos, né, que traziam o intuito de responder a pergunta e evoluir o nosso entendimento sobre aquela questão. E aí a própria questão de pessoas, né, honradas, de pessoas eruditas que participaram desse processo, e aquela questão, com qual objetivo se faria isso? Para fazer mistificação, para fazer charlatanismo, para produzir algum tipo de divertimento? Mas aí não estaria de acordo com essas pessoas, né, com a sua honra, com a sua moralidade, enfim. A própria questão, né, que daí cada um ao ler as obras pode, porque a gente consegue, pela qualidade da obra, a gente consegue verificar a qualidade de quem escreveu a obra. Então, a gente consegue perceber que muitas vezes, que nem já foi dito, né, porque muitos médiuns às vezes eram adolescentes, ou até crianças, ou enfim, ou pessoas de zonas rurais, ou que tinham quase nenhuma instrução, e traziam respostas do ponto de vista filosófico extremamente complexas, e muitas vezes ultrapassando os filósofos da época, né? E aí a gente começa a perceber, bom, realmente tem alguma coisa que não é meramente a intelectualidade dessa pessoa, né? Dessa pessoa física. Realmente é algo além. E Kardec, se valendo, né, do seu caráter de cientista, de homem erudito, né, fez justamente o trabalho de codificação da doutrina espírita, né, ou seja, ele é o codificador, e de forma muito hábil ele conseguiu fazer essa síntese, né, conseguir juntar todos esses pedaços, né, juntar todas essas respostas e produzir, né, o que hoje se conhece como as obras básicas do Espiritismo. Pois bem, continuando ainda, dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhe não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em se propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Pois bem, aqui está dizendo justamente, falando um pouco, digamos assim, do movimento espírita, né? Daquelas pessoas que adotam o espiritismo, né, como
como a sua religião, como a sua forma de entender o mundo. E aqui está falando que sempre pessoas respeitáveis, enfim, se ocuparam dessa doutrina. Claro, aqui o que eu vou dizer não tem nenhum tipo de viés, assim, de elitista ou algo assim. Mas, por exemplo, o Espiritismo é a religião que conta com mais pessoas que têm um nível de instrução superior. Ou seja, será que a gente pode imaginar que tantas pessoas seriam, digamos assim, enganadas? Né? Psicólogos, médicos, né? Pessoas do campo jurídico e etc, etc. Ou seja, não, será que todo mundo estaria tão equivocado, né? de, de aceitar, né? Digamos, as coisas sem meditação? E aí tu vendo justamente as pessoas, né? Médicos, o Haroldo Dutra Dias, por exemplo, que além de excelente magistrado também agora é psicólogo, né? Pessoas que falam às vezes muitas línguas, com uma erudição notável. Será que essas pessoas não merecem pelo menos, bom, mas vamos dar uma olhada nesse campo do conhecimento com carinho, porque, bom, mas tem tantas pessoas boas estudando isso. Será que todo mundo tá equivocado? Eu acho que isso por si só já fala muito sobre o que é o espiritismo, né? Sobre as pessoas que estão em determinado lugar, sobre as pessoas que professam determinada, né, religiosidade. Ou seja, pessoas que não aceitam qualquer imposição de ideias, né, sem avaliar de forma crítica, né, de forma raciocinada. Né? Então, terminando o estudo de hoje, paramos, né, no item 9. No próximo estudo será o item 10º. Quero agradecer a todos que até agora, né, chegaram até aqui estudando conosco. Se puderem compartilhar esse conteúdo, isso favorece a divulgação do Espiritismo para aqueles que, né, assim, o quiserem fazer. Né? Apesar de não ser o intuito, né, que a gente comentou, de fazer prosélitos ou de querer forçar alguém a ter um entendimento, na verdade, quando a gente sugere o compartilhamento do conteúdo, é para que as pessoas possam conhecer o Espiritismo, né? E também relembrar conteúdos morais importantes. E justamente tendo esse ponto de vista mais amplo sobre o que é a vida, sobre o que é o universo, sobre Deus, enfim, sobre os mais diversos assuntos que a gente vai comentando aqui, ela poder buscar um alívio, né? Porque fale com uma mãe, com um pai que perdeu um filho, com uma pessoa que tem uma doença terminal, enfim, as mais diversas condições, né, de sofrimento humano, e a pessoa, tendo esse lenitivo, isso é muito gratificante, isso é muito consolador, né? Ou seja, o Espiritismo é o consolador prometido. Não é que ele vai retirar a dor do mundo, a dor das pessoas, mas fica muito mais tranquilo a gente passar por uma fase difícil sabendo que é só uma fase, né? Sabendo que nada é definitivo, né? No sentido tipo, morreu, terminou. Não. É só mais um passo da jornada. É só mais uma pequena fase. E na verdade até usar, né, o qualificativo de algo pequeno, né? Porque mesmo que sejam muitos e muitos anos, né, numa condição difícil, o que são alguns anos perante todos os anos que irão vir, a eternidade, né? Por mais que 20, 30 anos numa situação problemática, mas o que é isso perante os bilhões ou trilhões, ou enfim, o prazo que a gente imaginar de anos? São menos do que milésimos de segundo. E tudo isso com qual propósito, né? Enfim, o sofrimento é inerente também ao próprio mundo, né? O patamar evolutivo que a gente está. Porque a gente entendendo, né, que a morte é algo natural, que a decrepitude física é algo natural, enfim, que várias coisas que acontecem são do processo evolutivo e que, na verdade, a gente não vai se perder, a gente não vai ser, digamos, destruído pela morte. Tudo isso facilita a nossa compreensão e principalmente acalma as nossas dores, sabendo que as coisas passarão e que a gente sempre terá novas oportunidades, que não há nada perdido,
que mesmo os equívocos realizados, eles podem, né, com novas obras, com novos plantios, que as coisas podem ser solucionadas, né? E, além de tudo isso, saber, né, e acreditar e principalmente entender, né, usar digamos, aquilo que é Deus, né? Entender aquilo que Jesus falou, entendendo esses critérios, né, que o Espiritismo explica, as leis de funcionamento do universo, a gente começa a ficar muito mais, assim, paciencioso com as coisas, porque entendendo que Deus é justo, que Deus é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele não dá também para cada um uma cruz que cada um não possa carregar. Ou seja, por mais que haja sofrimento, e todos, né, no planeta passamos pela cota de sofrimento, mas que isso não vai nos destruir. Que aquilo é para nossa melhoria íntima. E que, na verdade, talvez até muito desse sofrimento também pode ter a ver com a nossa resistência, né? Justamente de buscar o caminho do bem, né? Saímos da ignorância, das trevas, né? Muitas vezes nos permitindo condutas que prejudicam os nossos próximos, né? E assim a gente finaliza mais uma vez o estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela bênção da reencarnação, pela oportunidade do trabalho, do estudo e pelas inúmeras, né, bênçãos que a gente diariamente recebe, que a gente possa aproveitar essas bênçãos e assim construir, né, o nosso caminho hoje melhor e também para os dias futuros. E que assim seja.